Gente, temos hoje 2 vídeos do pastor Silas Malafaia para contestar. Eu vou tentar ser objetivo na fala. Mas eu não posso deixar de começar sem dar essa pequena introdução. Sobre o quê? Sobre o fato de que Bolsonaro cada vez mais comprova que ele é, no mínimo, uma representação, neste momento histórico do Brasil, do espírito do anticristo. Porque todos nós sabemos que uma hora haverá um evento na Terra onde um homem vai assumir o poder, mas tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo e o apóstolo João nos apontaram de que muitos anticristos sairiam mundo afora e que se pareceriam um dos nossos, porque falariam de Jesus, promoveriam o cristianismo, mas quando você vai olhar, era um cristianismo sem evangelho, era uma tradição cristã sem a ética cristã. Era um discurso cristão que negava Cristo. Este é o espírito do anticristo. E no caso do Brasil, esse espírito do anticristo assumiu a presidência da República e tem tido no pastor Silas Malafaia o seu exímio, famoso, barulhento e teimoso falso profeta. Acerca do presidente Bolsonaro, a gente pode apontar só no texto de Apocalipse 13, que traz os arquétipos, toda a arquetipia destas pessoas que portam o espírito do anticristo, né? Independentemente do grande anticristo que vai chegar, quem tem o espírito do anticristo apresenta pelo menos 3 características, talvez 4, se eu conseguir lembrar aqui. A primeira é, o Bolsonaro apresenta a exímia característica de quem tem o espírito do anticristo, que é escapar a uma ferida mortal. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Anticristos escapam de feridas mortais. E eu não estou dizendo com isso que eu queria que o Bolsonaro fosse morto. O que eu estou dizendo é que, independentemente da vontade dele, ele foi ferido mortalmente e sobreviveu, conforme Apocalipse 13, versículo 3. E diz que, após essa sobrevivência, ele passou a ser respeitado. Isso para mim ficou muito patente, porque eu vi pessoas da minha família que achavam estranho demais tudo que o Bolsonaro fazia, mas que a partir do escape dele da morte em relação àquela facada, tenha ela sido forjada ou não, eu realmente creio que o Bolsonaro não estava sabendo daquilo ali, mas que alguém da equipe dele tramou, porque eles sabem fazer isso, eles sabem botar fogo na floresta e falar que foi o pessoal da polícia florestal, que foi o pessoal das brigadas, eles sabem promover uma briga e falar que foi determinado partido, eles fazem rachadinha e falam que foi o pessoal, tudo que eles falam que os outros fazem, eles fazem de maneira piorada, e assim também promoveram a facada no então candidato, e apontaram que foi alguém que era do PSOL, porque eles sabem fazer intrigas, porque uma das características de quem tem espírito do anticristo é saber fazer intrigas. Então, primeira característica, sobreviveu a uma ferida mortal. Segunda característica, passou a ser seguido depois de escapar dessa ferida mortal. Terceira característica, foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. E o Bolsonaro é essa ensandecência arrogante. Ontem você pôde ver o Brasil chegando aí a quase 500 mil de mortes só por Covid-19, afora as outras mortes, e o presidente festejando, fazendo suas festas egocêntricas com motoqueiros e defendido pelo seu falso profeta. Então, temos 3 características aí que fica difícil não ver o espírito do anticristo em Bolsonaro e o espírito do falso profeta no pastor que defende isso. Mas sobre o pastor que defende isso, vou apontar para você agora, tentando responder objetivamente a tudo que ele demonstra em 2 vídeos. O primeiro vídeo, ele vai tentar escapar das acusações de que ele é um conselheiro íntimo do Bolsonaro, né? De que nesse sentido ele foi um falso profeta. E o segundo vídeo ele acaba de publicar, é ele tentando desqualificar a pesquisa do Datafolha que aponta a vitória do rival de Bolsonaro, independentemente do que isso signifique. Mas vamos lá. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é uma resposta aos canalhas esquerdopatas que montam vídeos com parte de minhas falas para tentar me denegrir. Não são canalhas esquerdopatas. E segundo, são pessoas que ficam escandalizadas de ver um pastor falando profecias falsas para defender um governo que não está nem aí para a população, que paga o seu salário. Ele até se importa com a população que o elegeu,
mas um presidente deveria se importar com a população que paga o seu salário, os que o elegeram, os que não o elegeram, os que são opositores. É a população, ele deveria ter grandeza pessoal para governar com todo o país, né? Mas não são montagens, é que são cortes. O fato de uma coisa ser corte não significa que ela seja montagem. Tudo que ele vai mostrar aí, eu vi o vídeo na íntegra, então não tem nada montado. Está tudo muito coerente. Teve até um vídeo que as redes sociais mandou retirar, né, o Instagram e o Facebook, se não me engano, que ele gravou no começo da pandemia no ano passado, de tão absurdo que é o vídeo. E aí ele vem dizendo que isso é uma montagem. Montagem é quando você faz um vídeo para falar mentira sobre alguém. Ali não, nós recortamos a fala para sermos precisos. Porque esse pessoal dos falsos profetas e anticristos, eles têm essa habilidade também de ficar alargando o discurso para confundir a opinião pública. Aí a gente pega o que ele está dizendo e quando você vai conferir no original está no contexto sim, olha só. São muito fracos. E olha, eu vou usar só as partes que eles falam, não o vídeo todo, para rebatê-los. Vamos lá? Vamos começar aqui. Quando eu falei por que o Brasil tinha que ser cobaia de Coronavac? Por que aqui teria que ser o país, primeiro, para vacinar o povo antes das grandes nações? E outra, sobre a vacina da China, só a Turquia, a Indonésia e Chile usavam. Por que o Brasil tem que usar? E agora, o que está provando? Quem tomou Coronavac não entra na Europa e muito menos nos Estados Unidos. Qual é a grandeza dessa vacina? Qual é a prova dessa vacina? E outra, que país obriga seu povo a tomar uma vacina? Foi o que eu falei também? E antes que eu me esqueça, eu já te peço, se você acha importante que alguém que está sendo enganado, seja pelo governo Bolsonaro, seja pelo pastor Malafaia e companhia, precisa ver este vídeo, por favor, já dê o seu like, compartilhe com essas pessoas, se inscreva neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações, que aqui a gente tem várias facetas referentes ao Evangelho Eterno. Temos aqui postagens sobre passagens das Escrituras, sobre as questões político-ideológicas iluminadas pelas questões do reino que não é deste mundo, e nós temos aqui também reflexões de teor psicológico, sociológico, sempre contrastada pela luz do Evangelho. Então, se você também quiser falar comigo sobre um destes assuntos que eu mencionei aqui, e principalmente sobre esta questão aí de contestar as mentiras do falso profeta, vá lá nos recônditos das minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vai lá que a gente pode conversar e você pode até propor alguma coisa ou fazer alguma pergunta de algo que eu não tenha elucidado completamente. Tá bom? Vamos lá, porque é muita mentira falado com muita potência e muita convicção no falar. Então, primeiramente, o Brasil não foi cobaia da China. O que acontece é que os demais países têm as suas vacinas, eles têm seus laboratórios, eles tiveram o poder de produzir. Daí esses países não comprarem a Coronavac. O Brasil, que já vinha tendo o seu Ministério da Saúde e sua ciência, todas elas, né, deteriorada por governos tendentes à extrema-direita, se viu sem potência para criar a sua própria vacina. O Brasil, que é um modelo mundial de vacinação. Então, o que sobrou para a gente foi comprar do país que tinha o potencial de vender para o volume populacional do Brasil. Esta é a verdade. Não é porque os outros países não compraram a Coronavac que a Coronavac não tenha credibilidade. É porque eles têm as fabricações deles, como a Oxford, a AstraZeneca, a própria Pfizer, que procurou o Bolsonaro ao mesmo tempo que a Coronavac, etc. Então, ó, primeira mentira do senhor Malafaia. Segundo, essa conversa de ficar falando que quem toma Coronavac não vai poder ir para o exterior. Primeiro que isso é uma conversa fiadíssima, que a maioria da população brasileira que tomou a Coronavac não está nem podendo mesmo sair do Brasil. Ele está falando então para uma meia dúzia zica de gente endinheirada ou que tem peixadas políticas como ele, que acha que pode ficar por aí dando pinote no mundo inteiro. Então, não é um problema da maioria da população, porque fica parecendo assim, o Brasil inteiro quer viajar e não vai poder viajar para os outros países. Mas porque os outros países restringiram a entrada, é entendido esse fato de que a maioria da população brasileira não está carecente de viajar para a Europa por agora, por que os países estão
criando critérios para a entrada de outros países? Porque eles querem a segurança de que, se os países se vacinaram com a mesma vacina deles, fica mais fácil receber. Mas já está dentro das discussões o fato de que quem tomou as 2 doses da Coronavac vai poder entrar nesses países. Isso já está sendo discutido. Então as coisas não são assim catastróficas como Silas Malafaia faz parecer. Outra coisa que é mentirosa acerca do desastre que é a Coronavac, e até essa história de que o brasileiro não vai poder sair daqui e que outros países não compraram, essa coisa toda, é o fato de que, se isso fosse verdade, por que o Bolsonaro então não aceitou as propostas da Pfizer, conforme foi mostrado na CPI? É esse lado que o Silas Malafaia esconde de você. Silas Malafaia, falando mal da Coronavac, ele esconde o crime de Bolsonaro. Qual foi o crime de Bolsonaro? Ele rejeitou por pelo menos 3 vezes responder às propostas da Pfizer. E ele até argumenta que é porque eram cláusulas leoninas. Mas engraçado, ele fechou um contrato bilionário com a vacina da Oxford. AstraZeneca, né, se eu não me engano, é a de Oxford. No mesmo período que ele rejeitou a da Pfizer, ele aceitou com as mesmas cláusulas leoninas a vacina da Oxford. Tá vendo a mentira? E tá vendo como que um pastor se empenha para defender o seu anticristo de estimação? Outra coisa interessante sobre os remédios preventivos, que todo o Brasil, muita gente usa e muito médico recomenda. E o engraçado é que o governo do Pará comprou a granel e distribuiu. O governo comunista do Maranhão, o governo da Bahia, o senhor Dória, nenhum deles gravou vídeo depois dizendo que os médicos não podiam usar. É mentiroso contumaz mais do que Satanás, esse pastor, em pleno exercício do seu pecado, que chega a ser assim uma blasfêmia contra o Espírito Santo, dado os dons que Deus confiou a ele. Porque o que ele falou aí é um tanto de mentira. Primeiro, ele só está reproduzindo aí no vídeo dele o que aquele senador que é um capacho do governo, ele é até bonitinho, com a barbinha bem feita, o Marcos Rogério, ele chegou lá na CPI com um vídeo mostrando as falas, das que eu me lembro, do João Dória, do governador do Ceará, do governador do Piauí, se eu não estou enganado, e do governador do Maranhão, que no começo da pandemia, quando não se sabia o que era, não só o Brasil como outros países usavam a cloroquina como um tratamento, um paliativo. Só que se você for olhar o vídeo que o Marcos Rogério mostrou lá, e que ele reproduz a mentira aqui, todos os governadores fazem questão de dizer que isso era para ser usado no paciente que estivesse internado, se o médico entendesse que aquilo poderia ser usado no tratamento. Como assim? Eu estou com Covid, tenho dor de cabeça. Para dor de cabeça eu posso tomar, por exemplo, a dipirona. Era nesse sentido. Só que os meses foram se passando, as pesquisas revelaram que esse remédio que é usado para protozoário, para pessoas que têm lúpus, por exemplo, ele pode causar até AVC, acidente vascular cerebral. E aí falou, não, é melhor não utilizar. A ivermectina, etc. Então ele está falando uma mentira aí. Ele está falando mal dos governadores, ele está falando mal de forma mentirosa, porque uma vez que se ficou comprovado, como o Ministério da Saúde diz que os médicos poderiam usar para quem estava internado, eles não se pronunciaram. Até porque eles pagaram o mico de seguir o governo federal e ter comprado as vacinas, a medicação, né? Como eles também, alguns prefeitos obedeceram às ordens do Ministério da Saúde e deram toda a dosagem da Coronavac e depois ficaram sem a segunda dose. Então, tem muita mentira e manipulação aí, e é uma pena ver um pastor reproduzindo-as. Preventivos. Que conversa é essa, minha gente? Que papo é esse? Ideologizaram a doença, a pandemia. Exatamente. Ideologizaram a pandemia, que é o que o governo Bolsonaro mais está fazendo. Em nome de fazer a população acreditar que ele está defendendo o Brasil de um comunismo, ele não aceita nada, né? Já chamou inclusive a vacina da China de vacina. Fizeram várias piadinhas, nós temos com sérios problemas com
o consulado chinês, com as nossas relações internacionais com a China. Então, eles ideologizaram. Não é a outra parte que ele está acusando. São eles que estão o tempo todo ideologizando, acreditando em contos de fada, acreditando que o vírus não vai pegar neles, sendo ensandecidos e saindo de moto e contaminando todo mundo por aí. Eles, sim, ideologizaram, e acho que isso está claro para você, né? Agora é jornalista que diz se remédio vale ou não? Isso é uma piada. Uma prova para vocês. Por que a Nigéria, que tem uma população parecida com o Brasil, 200 milhões, e um sistema de saúde terrível e horrível, mais do que o Brasil, apenas 5, 6 mil morreram? Porque lá é comum usar esses remédios preventivos. Ele não pode ligar a pouca mortandade da Nigéria com esses medicamentos, porque ele está falando aí, é só expressando um desejo dele, não tem nenhuma comprovação científica de que esses remédios deram certo. Na verdade, a ciência comprovou que esses remédios dão errado. Ivermectina detona o seu fígado, hidroxicloroquina detona os seus vasos sanguíneos, a sua pressão arterial. Muita gente boa morreu aí, né, de ataques fulminantes por causa da hidroxicloroquina, que estavam tomando até por devoção ao presidente. Eu estou tomando o remédio recomendado pelo meu presidente. Então, eu não tenho como comprovar o que ele está dizendo aqui agora, mas eu já posso te dizer. Não foi por causa de ivermectina e nem de hidroxicloroquina. Pode ter sido até por uma graça de Deus que miraculosamente protege aqueles países africanos que são tão surrupiados por essas questões. Eu vi ainda nos meus anos de faculdade uma pesquisa mostrando, por exemplo, como que soldados americanos eles estupravam terrivelmente as africanas de vários países da África quando eles iam lá fazer as suas invasões gratuitas. E aí pesquisou-se que esses soldados todos estavam contaminados, estavam soropositivos para a AIDS, e quando foram investigar as mulheres que foram estupradas por esses soldados, todas elas vão pegar, eu vou dizer o quê? Que compensa então eu me contaminar com AIDS, estuprar mulheres negras, que elas não vão ser contaminadas? É essa a ligação que a gente faz? O que a gente vê no máximo é um livramento de Deus, uma graça do Senhor. No caso do Brasil, o falso profeta que nem percebe que, junto com todas as firolices dele e do presidente dele, Deus está em juízo contra o Brasil. E quando Deus está em juízo contra o Brasil, cabe a mim e a você usar a prudência, a sabedoria e não cair nesses conselhos de homens perversos que vão pagar muito caro pelo que estão fazendo. Continuemos. Vamos lá! Quer falar o quê? Quer dizer o quê? Continuo reafirmando e vou provar que não vai ter catástrofe no Brasil, porque tiraram meu vídeo do contexto. Olha o que eu falei e agora eu vou dar a prova. Vou usar só o estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro tem 3 milhões de pessoas morando em áreas proletárias. Não tem distanciamento, não tem máscara, comércio aberto 24 horas. Fora isso, mais de 1 milhão de pessoas por dia se utilizam de transportes coletivos, que é um verdadeiro massacre. Imagine, minha gente, era para ter morrido só no estado do Rio de Janeiro 1 milhão de pessoas. Ele tem a coragem de fazer essa estatística nefasta. Vamos para outra realidade, não adianta ele vir com esse número não. Aliás, ele é até anticristo mesmo, né? Porque Jesus é daqueles que diz assim, ó, Deus é tão obsessivo com a salvação do ser humano que ele é igual aquele pastor que deixa as 99 ovelhas seguras no aprisco, no alto monte, para não serem facilmente pegas, e vai atrás de uma ovelha. O que o Malafaia faz aí? Ele está banalizando, é isso que ele está fazendo. Ele está banalizando quase 500 mil de vidas perdidas neste país. Ele está indo pela mesma lógica estatística psicopática do Roberto Justus, que dizia: o país tem 200 e tantas milhões de pessoas, o que são 800? Moleque na favela pega e nem morre. Que era uma mentira, né? Ele falava de 700, depois falou de 5 mil, depois falou de 7 mil. Mas olha só, você está vendo agora pelo pastor Silas Malafaia que mesmo que cheguemos a 500 mil, isso para eles não é nada, porque eles não se importam com 500 mil de famílias enlutadas. Diferente de Jesus, que parou tudo por causa de uma ovelha. Ele não para nada por causa de 500 mil de pessoas enlutadas e 500 mil de pessoas
mortas só pela Covid. Sem falar de insuficiência respiratória aguda grave, que morreu muito esse final de semana, sem falar das outras muitas doenças. Mas dessa que está sendo contabilizada todos os dias, é muita gente. Sabe por que eu sei que é muita gente? Você não sabe, quando a Covid começou, o Brasil tinha cerca de 40 mil leitos, ou seja, o SUS dispunha de 40 mil leitos para uma população de 213 milhões de habitantes, mais ou menos. 40 mil. E aí 40 mil não dá conta de quase meio milhão de pessoas que já se foram, e o pastor aqui banalizando. Ele quer o quê? Ele está achando pouco que meio milhão de pessoas morreram no país inteiro? Você pode até fazer esse contraste, que meio milhão é pouco perto de 213 milhões. Mas e meio milhão contra 40 mil leitos pagos com o nosso dinheiro público? Esse que é o contraste que tinha de ser feito. E outra coisa, vidas são vidas. Jesus comprova isso quando ele vai falar da ovelha perdida em relação aos outros 99, da dracma perdida em relação às outras 9 dracmas com as quais a mulher poderia se contentar. E ele vai falar da festa dos anjos quando um pecador se arrepende. E o Malafaia está banalizando a morte de meio milhão de pessoas só por Covid. Fora as outras questões. Desculpa estar enfatizando, mas é muito feio isso. Profeta não deveria fazer isso que esse cara está fazendo. Para ampliar isso para o Brasil, que é a mesma coisa. E vocês acham que é catástrofe? Com tudo isso que nós temos de áreas de periferia, onde não tem distanciamento em transporte coletivo? Que conversa é essa, meu amigo? Outra coisa que ele faz, ele banaliza, né, a vida da população frágil. Porque para ele, repetindo o discurso do Bolsonaro que diz assim, o cara vai lá, pula na água de esgoto e não pega nada. Quer dizer, ele e Bolsonaro não estão nem aí para a população, porque vamos supor então que o número de meio milhão é ínfimo, perto de 213 milhões de pessoas. É só porque você não pertence ao meio milhão de famílias enlutadas, né? Ele é um negacionista, tem parentes dele que morreu, ele não está nem aí. Sabe o que isso significa? Bem na sua cara, Silas Malafaia está te contando que ele não tem amor ao próximo. E isso é de cortar o coração de Jesus. Isso é muito triste. Aí, junto com essa banalização, ele vem com essas contabilidades. Ai, que 1 milhão de pessoas pegam o transporte público. Por que mesmo que essas pessoas pegam o transporte público? Porque Bolsonaro, junto com os outros governos e junto com esse pastor, não estão nem aí para a população. Bolsonaro é aquele presidente que seguiu o conselho daquele médico lá que dizem que queria pegar a mulher dele, a Michele, o Osmar Terra, que disse que era necessário deixar todo mundo se contaminar, que aí todo mundo, uma hora, iria ficar imunizado. Só que todo mundo se contaminar significa uma morte muito maior. Porque se Malafaia acha pouco meio milhão de pessoas mortas em menos de um ano, só foram meio milhão de pessoas por causa das medidas tomadas pelos governadores e prefeitos. É isso. Tanto é que o Maranhão estava entre o número menor de mortes, e aí vai o Bolsonaro esse final de semana lá e espalha vírus indianos para aquela população, zombando do governador, chamando-o de gordo comunista. Ele apadrinhado pelo seu conselheiro particular, não é? E uma outra coisa aqui para dizer para vocês, se dependêssemos de dinheiro que o governo mandou para governadores e prefeitos que roubaram para fazer UTIs de ponta, ok? Que poderia salvar centenas de milhares, morte de brasileiros por displicência de governadores e prefeitos que receberam o poder e receberam bilhões e não fizeram porcaria nenhuma. Esse barulho todo que esse cara faz, sabe o que é? É verdade que há corrupções, e eu já disse para vocês em outros vídeos, que a Polícia Federal, aparelhada por Bolsonaro, está até investigando esses governadores. Já pegaram do Rio, já pegaram do Amazonas, já pegaram um monte de gente, eles estão pegando, eles vão pegar, porque tanto o Malafaia quanto o Bolsonaro têm o compromisso de implicar com os governadores e aqueles que agiram errado que sejam pegos mesmo. Só que tem uma diferença aí. Eles ficam com esse papo de pegar os governadores que é para desviar a nossa atenção do que eles fizeram. E o que eles fizeram? Malafaia teve suas dívidas de pastor gospel perdoadas, com o dinheiro que poderia ir para a luta contra a Covid. Descobriu-se nos últimos dias que o Ministério da Saúde foi utilizado com o dinheiro da verba milionária para lutar contra a Covid,
para reformar prédios públicos, sei lá, do Exército, o Exército fazendo contratações horríveis. Tem lá as corrupções também do governo que tem que ser investigada. Não vamos nos esquecer dos 15 milhões de reais em plena pandemia comprados só com leite moça, leite condensado, dos 32 milhões de reais gastos com pizza, disse que no Ministério da Educação e refrigerante e outras coisas, com 2 milhões de reais gastos em chicletes, ou seja, tem corrupção do governo federal e a função do Senado é investigar estas corrupções. As outras corrupções serão devidamente investigadas e até já estão sendo pegas pelas Assembleias Legislativas, já estamos cansados de falar isso aqui. Ou seja, ele mente compulsivamente, que deve estar espantando até Satanás. Vai pagar por isso. E graças a Deus, apesar do número de mortos, não tem uma catástrofe aqui da morte de milhões de pessoas. Sabe por que não tem uma catástrofe da morte de milhões no sentido numérico? Porque o Brasil está padecendo de outra catástrofe. Porque junto com esse vírus, nós temos essa mentalidade. O Brasil nasceu na escravização e estupro de pessoas indígenas e de pessoas afrodescendentes, de pessoas africanas. Foram tiradas de lá à força para serem estupradas durante 388 anos. E aí quando veio a abolição da escravatura acabou? Não! Os governos abandonaram os afrodescendentes, fizeram cotas e deram residências, emprego, trabalho, educação para imigrantes europeus brancos, dos quais Bolsonaro é um descendente, Jair Messias Bolsonaro, família que chegou no Brasil no mesmo ano da abolição da escravatura. Então, essa doença secular no Brasil é uma catástrofe, porque não é aquela coisa assim aguda, mas é um câncer que vem carcomendo a cultura da nação a ponto de você ter uma tendência de acreditar nesse homem. Neste homem que usa todos os dons que ele teve e que ele adquiriu, nos quais ele se aperfeiçoou, para te livrar da misericórdia de Deus. Que é coisa mais anticristo do que isso? Porque se eu e você temos agudamente essa consciência, a gente ia botar nossa boca no pó e falar: Jesus, dá um basta nisso, Jesus. Pode até ser que, numericamente falando, comparando 500 milhões de pessoas com 213 milhões, não há tantos mortos assim, mas a grande morte é essa vida de alienação que esse país leva, com tantas belezas naturais, sendo entregues à máfia, sendo entregues à milícia bolsonariana que saiu dos quintos dos infernos do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, foi para o Planalto e está implantando o seu governo satânico. E se eu e você tivéssemos entendimento claro do que é isso, a gente ia pedir a Jesus para tirar Bolsonaro e esse homem das nossas cabeças, de sobre nós. É isso. E a conversa fiada de que Bolsonaro perdoou dívidas de mais de 1 bilhão de igrejas? Não! Das religiões, não é da igreja evangélica, não. Foi no governo Dilma que o secretário de Fazenda, de maneira vergonhosa, numa tremenda de uma safadeza, multou as religiões. E as religiões em quase todo o mundo têm imunidade tributária. Mentira o que esse cara está falando aí. Primeiro, é verdade que as religiões têm imunidade tributária. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu gravei explicando essa questão desse perdão dessa dívida aí. O Malafaia é muito estratégico. Ele odeia a sociedade que não é crente. E ele também odeia as outras religiões. Mas para a conveniência dele, ele junta todas num pacote só. O que ele faz? Ele fala que a multa que foi perdoada é de todas as religiões. Vá lá olhar nos autos quem é que teve multas perdoadas. Foram religiões evangélicas. Se tem outras religiões, elas são assim, a titica da minoria, porque esse governo não gosta das outras religiões. Bolsonaro em campanha já dizia: o Estado é laico, mas o Brasil é um país cristão. Nós temos uma herança judaico-cristã. Quem não se contentar, que se retire. Coisas do tipo, ele dizia ainda em campanha. E aí ele assumiu para fazer valer os seus amiguinhos, que ele coloca lá no governo, quando não é do exército, são pastores. Né? E aí, que dívidas que foram perdoadas? Se a igreja tem imunidade, por que Bolsonaro teve que perdoar a dívida? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E está aí no vídeo que eu vou deixar para vocês assistir com calma. Mas a gente já sabe, por exemplo, Silas Malafaia, a igreja ADVEC não paga imposto, ela tem imunidade. Agora, o que o Malafaia fez vendendo Bíblia para quem tem carro show poodle, Bíblia da Mulher Vitoriosa, Bíblia de Estudo Matthew Henry, Bíblia não sei das quantas, essa coisa, esse comércio que ele fez com o sangue dos apóstolos e profetas, isso se chama empresa e estava devendo à Receita Federal.
Foi esse tipo de dívida que foi perdoado, né? Produzir o CD, é o reino de Deus, tem que ter imunidade. Não, produzir o CD é comércio, é show, tem que pagar imposto. Eles não pagaram e tiveram a dívida perdoada. É esse tipo de dívida que foi perdoada, entendeu? Agora vamos lá! Foram os governos Lula e Dilma os governos mais corruptos da história política do Brasil. Ele vai vir com esse discurso de novo de que os governos Lula e Dilma foram os governos mais corruptos. Olha, houve muita corrupção nos governos Lula, nos governos Dilma, no governo Temer, no governo Figueiredo, no governo Sarney, no governo Collor, no governo Itamar. Houve corruptos porque a humanidade é decaída e corrupções haverá em todos os governos. A pergunta que ele esconde de você é outra. A Dilma é corrupta? Porque cada semana ela é inocentada de alguma coisa porque ela não tinha nada a ver com o que fizeram debaixo do nariz dela. Como eu também não quero que acuse o Bolsonaro de uma corrupção que ele não praticou. Por exemplo, o ministro Ricardo Salles é podremente corrupto. Mas não é o Bolsonaro que está derrubando a árvore. Então, o que o ministro Ricardo Salles seria penalizado, mas que o Bolsonaro não leve a fama. Nesse caso, por que o Bolsonaro vai acabar levando a fama? Porque o ministro está todo apodrecido e o Bolsonaro o sustenta. Dilma não fez isso não. Todo mundo na Petrobras que ela ia descobrindo que estava tendo corrupção, ela mandava embora. Manda embora um, manda embora dois, manda embora três, foi mandando embora todo mundo que era corrupto. Entendeu? E isso o Malafaia não te conta. Mas ele fica com esse discurso porque ele quer que você acredite que esquerda é sinônimo de corrupção, como se ele não fosse um corrupto de direita. E ele quer que você acredite que Dilma e Lula eram corruptos. Meu Deus, pega só Lula e Bolsonaro. Bolsonaro tem várias casas e mansões do seu dinheiro de deputado federal. O filho dele, com um salarinho de senador, acaba de comprar uma casa de 6 milhões, uma mansão. E o Lula, para conseguirem prenderem-no, tiveram que pegar um sítio emprestado, um sítio Zeco, e um apartamento triplex que o MTST invadiu lá para mostrar que não tinha nada daquilo que a Lava Jato falava, né? De tantas riquezas que o Lula tem. O Lula pode ter uma outra doença que seja morrer como o homem que salvou o Brasil, talvez a mesma de Getúlio Vargas. Agora, grana? Oi, gente. Vocês não sabem como é que o Bolsonaro e Silas Malafaia é que gostam de grana e como estão maquiando tudo a favor deles. Essa é a verdadeira corrupção. Então, o resto é pirotecnia. Aos maiores corruptores. Não foi, não. Não foi. O Lula tem outros problemas e não é grana. A questão do Lula é outra. Ele quer morrer como herói nacional. E aí Bolsonaro conseguiu ser tão corrupto que o Lula agora está virando até anjinho, né? Mas aguente aí. Uma tremenda roubalheira. Saquearam a nação. Caiu o desemprego. Destruíram, não fizeram nada pela saúde. E agora Bolsonaro que é responsável? Gente, isso é uma mentira tão grande. Você que acompanhou os governos Lula e Dilma, você sabe quantas coisas eles fizeram pela saúde. Pelo menos muito mais do que Bolsonaro, que a pandemia pegou todos eles de calça curta, né? Todos eles de pijama. Eles estavam deteriorando a saúde. O Mandetta, mesmo um ministro legalzinho do governo Bolsonaro, ele agiu como médico, né, durante a pandemia. Ele falou, não, vamos ter que ser responsáveis. Mas ele tinha no projeto dele enxugar o SUS. Agora, o SUS nos governos petistas tinha corrupção na ponta. Como assim? Médicos sacaneavam, enfermeiros sacaneavam, como engenheiros sacaneavam lá com os dinheiros do Minha Casa Minha Vida. Mas não era corrupção do governo, era corrupção lá na ponta, lá em quem prestava o serviço à população. Mas foram criadas coisas maravilhosas que só crente idólatra que tem memória curta é que vai ficar acreditando em Silas Malafaia. É muito pecado e Jesus vai agir com justiça contra isso. E outra, querem discutir comigo? Me convida para um debate. Eu quero ver se os senadores esquerdopatas da CPI vão assinar o meu convite, a minha convocação. Ele está assim, enlouquecido, ele está confiando no taco dele, porque o Silas tem uma habilidade realmente incontestável. Ele tem uma velocidade em gritar, em fazer barulho, e aí ele ganha no barulho, ele literalmente ganha no grito, mas não é na verdade, no argumento, porque quem é da verdade é Jesus quem diz. Bem-aventurados os pacificadores, são chamados filhos de Deus. Esse pessoal que vive promovendo guerras, que vive promovendo encrencas,
Ou seja, eu não tenho que ser contendeiro, contencioso, digamos assim. Eu tenho que responder aquilo que me é perguntado, igual Jesus fazia. Ele estava na dele, quando ele era confrontado, ele respondia à altura. Agora o cara está desafiando, venha, me coloque, porque ele sabe que ele mata todo mundo no gogó. Não é na verdade, na justiça, na pacificação. O fruto do Espírito é paz. Coisa que ele não tem. Ele tem pancadão, para não falar uma outra palavra bem conhecida por vocês. Vamos lá! Me questionem lá, que eu não tenho medo. Vamos lá, essa aqui é a verdade, minha gente. Viu aí? Essa é a diferença entre o homem de Deus e o homem que confia no próprio braço. Ele não tem medo nessa gritaria toda porque ele aprendeu a confiar nas estratégias, nos métodos de ocultar coisas, igual ele faz no vídeo aí, onde ele mostra uma coisa ao mesmo tempo que ele está te escondendo outra. Isso tudo é puro programação neurolinguística. É uma tragédia isso de um homem de Deus, que não deveria ser um homem de negócios em nome de Deus. E eu vou terminar esse vídeo como termino vários e todos os vídeos. E debocharam, vou repetir. Eu não disse hora nem dia. Vem tempo de bênção e prosperidade para a nação brasileira. Existem milhões de brasileiros orando. Se você não acredita, se você acredita no caos, vai assistir. Deus vai abençoar a nação brasileira. Estou declarando mais uma vez. Deus abençoe você. Guarde sua casa e venham tempos de bênção sobre o Brasil. Então, essa bênção que ele promulga aí também é outra bênção mentirosa, porque ele estava se justificando pelo que ele fez no ano passado. Eu gravei um vídeo no começo do ano passado quando ele fez isso. Mentira, porque a época que a gente tinha pouquíssimos mortos, ele propagou que aquilo não iria piorar no Brasil. Aí hoje que ele viu que chegamos a 500 mil, porque eu duvido que ele imaginava que nós chegaríamos a 500 mil, porque está subnotificado. A gente sabe que é mais de 500 mil. 500 mil de pessoas mortas, duvido que ele contava com isso. Mas como ele é teimoso, além de ser falso profeta, ele vai ficar. Se o Brasil chegar em 230 milhões de mortes, Deus nos livre, mas se chega numa coisa dessa, ele vai falar, mas aí, ó, foi o Brasil, mas o resto do mundo ainda está vivo. Quer dizer, ele não vai parar nunca, porque isso é um mal que entrou no cara e vai o possuindo, e o mal que o enriqueceu, e o mal que pagou as suas dívidas, e o mal que deu vida boa para ele. Então ele vai sustentar isso e é uma tragédia. Esse foi o primeiro vídeo. Vamos ao segundo vídeo. Gravado hoje. Povo abençoado do Brasil, eu esperei passar um pouquinho de tempo para comentar aqui Bolsonaro e a última pesquisa, a safadeza do Datalixo, isso é, do Datafolha, para presidente da República. Aproveito também e vou falar alguma coisa da motociata promovida por Bolsonaro nesse último domingo, dia 23. Vamos lá. Para você entender como é que esse instituto manipula a pesquisa, vamos às eleições de 2018. 2018, olha o que eles falaram. Que Bolsonaro perdia em todos os cenários, isso é, para qualquer candidato. Depois, quando acabou o primeiro turno, eles falaram que Bolsonaro ia perder para Haddad por 45-39. Então, só me antecipando uma coisa aqui. Quando o primeiro turno indicava que Bolsonaro perdia para todos os candidatos, isso tudo era antes da facada. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo? Bolsonaro carrega uma marca arquetípica de quem tem um espírito anticristo. Ele sobreviveu a uma ferida mortal. Não vamos discutir isso, mas que ele sobreviveu, esse é o fato. Do contrário de Jesus, que morreu e ressuscitou. O grande sinal que ele deu para a humanidade. Deus morreu e ressuscitou. Anticristos escapam de feridas mortais e prosperam. Entendeu? Então no primeiro turno, a pesquisa não está errada não. O Bolsonaro perderia. Até que veio a facada e aí ficou todo mundo comovido. Não é? Como tinha de ser no espírito do anticristo. Bolsonaro ganhou por 55-45. Para mostrar como Datafolha manipula a pesquisa. Não é o Datafolha que manipula a pesquisa. Todos nós, pessoas honestas que ainda existem nesse país, sabemos por que Bolsonaro ganhou no segundo turno, além da questão espiritual que eu vou falar dela já já. Mas do ponto de vista técnico,
nós sabemos da campanha que os evangélicos se juntaram a Satanás e fizeram contra um homem honesto. Você pode até não gostar das políticas petistas, mas o homem, o professor Fernando Haddad, é um homem honesto. A família do Fernando Haddad é muito mais ética do que a do Bolsonaro. O Haddad, não sendo crente, cumpre os princípios de Cristo muito mais do que Bolsonaro e Silas Malafaia juntos. E aí o que foi feito contra esse outro candidato? Vida até de gente boa, até o Caio Fábio falou que não ia votar em ninguém. Quer dizer, um espírito pairou sobre todo mundo e ninguém entendeu a importância de se lutar pela democracia ali. Aí falaram da famosa mamadeira de piroca. Bolsonaro foi até o final do segundo turno, mentindo aquela história que é uma mentira, que estava sendo ensinado sexo para criancinha de 6 anos, ainda colocava isso como se fosse o kit gay material que eu conheço. Não tem nada de ensinar sexo e muito menos para criancinha de 6 anos. Uma mentira deslavada que o Brasil quis acreditar nela. Ou quis, ou foi induzido por entidades a acreditar. Então você tem aí mentiras contra o prefeito, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Mentiras acerca da sua atuação como ministro da Educação, que foi uma excelente atuação. Eu já era professor à época do Haddad. Tiro o meu chapéu para o que ele fez. Mentiras com essa história da mamadeira de piroca. Mentira com tanta coisa que eles falavam dos livros que foram encontrados nas escolas, que nunca existiram, nunca foram comprados pelo Ministério da Saúde, mas eles plantavam notícias erradas e o Brasil acreditou, porque isso era espalhado pelo WhatsApp. Então a vitória aí não é nem vitória dada por Deus, é vitória dada por duas entidades. A mentira propositadamente cultivada por servo de Deus e o próprio Satanás, que está no anticristo, que ora está na presidência da República. Por isso que as pesquisas falharam. É muito triste você pensar que um pastor, um pregador, não consegue fazer a leitura da revelação. Apocalipse significa isso. Revelação, sabe, gente? Eleições, presidentes, coordenações, ministérios, eles são apenas manifestações visíveis de entidades. Uma entidade possuiu o Brasil na sua macumba mais perfeita, porque enquanto o Brasil estava olhando as macumbas que talvez se fizessem na Rede Globo na década de 90, que a Globo não é mais assim faz muitos anos, os espíritos entraram nas vísceras das práticas evangélicas, e aí lá você tem pastores milicianos, pastores que torturam, como o pastor lá do Eduardo Cunha, da igreja de onde o Eduardo Cunha emergiu, do Eduardo Cunha que falava contra o aborto, mas praticava muitos atos de corrupção e hoje está solto, elogiadíssimo pelo pastor Silas Malafaia. Ou seja, esse tanto de crente que não crê em Jesus, crente que crê só em tradição, elegeram o Bolsonaro. A coisa que a gente mais viu era crente se reunindo a ficar fazendo sinal de arminha. Quando que isso teve a ver com o Espírito de Deus? Que é espírito de ousadia mansa, ou mansidão ousada, e não de pirotecnia que desejou as armas para a população, que isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Jesus foi morto pelas armas. Ele nunca ensinou a gente a ter arma para matar os outros. Mas isso elegeu o Bolsonaro. Então não é que as pesquisas erraram. As pesquisas estavam certas, tecnicamente corretas. Só que Deus derramou sobre este povo, por desejo do próprio povo, espírito de profundo entorpecimento. Ficou todo mundo brisado pela mentira de Satanás e o mundo jaz no maligno e nele anda. E quando eu falo mundo, é o mundo da religião. É o mesmo mundo que Jesus disse que iria matar os seus profetas, que iria matar os seus apóstolos, que iria nos expulsar das sinagogas. É o mundo da religião cristã, no caso. A grande prostituta do momento revelado no Apocalipse, no caso do Brasil, é a religião cristã que se enlameia de prazeres com milicianos corrompidos e seus falsos profetas e as riquezas terrenas. Discirna o espírito do anticristo, que é 666, é o desejo humano em altura, largura e profundidade. É o desejo humano no presidente, no seu falso profeta e no diabo que os possui ou que administra suas mentiras. Porque Bolsonaro tem mais esperança do que Malafaia. Bolsonaro tem a personalidade
toda trabalhada por Satanás. E Bolsonaro, que não é possuído, o Malafaia, que não é possuído por Satanás, ele fala em nome de Satanás. Ai meu Deus, que juízo que aguarda este homem, que juízo. Continuemos. Eu vou mostrar apenas uma das eleições de 2020. Fortaleza. Um dia antes das eleições do segundo turno, o Datafolha disse que em Fortaleza o Sarto ia ganhar do Capitão Wagner. Esse é o candidato do Ciro Gomes. O Capitão Wagner, o candidato da direita. Olha aí a pesquisa. 57-43. 14 pontos de diferença um dia antes. Agora, olha o resultado da eleição. 51-48. Não adianta ele falar do resultado final. O candidato do Ciro, como ele aponta aí, ganhou. Ah, por que teve essa discrepância? Porque nós sabemos que essas eleições de 2020 foram feitas em meio a uma pandemia e aí muita gente boa até nem ganhou as eleições. Mas olha só, não adianta ele falar da diferença. O que adianta é que a pesquisa foi verdadeira. O candidato do Ciro Gomes, para o desgosto dos bolsominions e do pastor Malafaia, ganhou. Qual que é a mentira que tem aí na pesquisa? Qual é a mentira? Quem ganhou essa eleição? A indução bandida do Datafolha sobre o povo. Olha a programação neurolinguística do falso profeta. Não teve manipulação não, a pesquisa só mostrou as intenções das pessoas. Manipulação é o que ele está fazendo aí, quando ele chama a pesquisa de bandida, quando ele está se borrando de medo de que dessa vez Bolsonaro pereça, porque ainda que Bolsonaro ganhe as próximas eleições, o que a pesquisa está mostrando é o que está no coração das pessoas. Eu conheço pessoalmente muita gente que não quis votar no Bolsonaro, mas foi ameaçada por familiares, foi ameaçada por pastores, ou seja, o voto de cabresto colocou o Bolsonaro lá. Então a pesquisa ela não indica o que está errado, ela indica as intenções, por isso que chama intenção de voto. É o que eu gostaria. Agora, entre o que eu gostaria de fazer e o que eu vou fazer lá, aí são outros 500. Mas a pesquisa não está errada. Bolsonaro ganhou por forças malignas. Mas Malafaia está morrendo de medo porque o dia do juízo dele vai chegar. Não sei se nas próximas eleições, mas isso não vai passar impune não. Um pastor que sem demônio está fazendo tudo que o diabo quer, mas vai pagar caro demais. Vai mais pagar muito caro, olha aí. Ó. Isso é uma maldade, gente. Isso é uma safadeza. É manipular para induzir o povo. É o que o Datafolha tem feito. É o que o Silas Malafaia tem feito. É apenas aqui um exemplo das eleições de 2020 e aconteceu em vários lugares. Porque as eleições de 2020 foram eleições por meio da pandemia e em vários lugares, sabe o que aconteceu mesmo? Bolsonaristas e seus candidatos perderam. Inclusive aqui em Belo Horizonte. O Calil, né, objeto de ódio desses dois, ganhou disparado em relação ao segundo lugar, um bocoió bolsonarista que surgiu aí, Calil com quase 70% e o segundo candidato com 11%. É um crescimento grande, mas é 11%. Entendeu? Agora vamos para a última pesquisa de presidente, agora em maio de 2021. Olha a bandidagem. Lula tem 41%, né, das intenções de voto e Bolsonaro 23%. Quer dizer que Lula tem quase o dobro das intenções de voto? Ué, qualquer surpresa nisso. Podem acusar Lula do que quiserem. Eu não gostaria de ter Lula candidato nas próximas eleições. Não gostaria que ele fosse presidente e ao mesmo tempo eu temo pela vida dele, porque eu não sei se ele ganhando ele consegue chegar lá, dado que o Brasil está entregue uma hora a Satanás, outra hora aos seus representantes, as milícias que saíram do Rio de Janeiro e tomaram a credibilidade das igrejas. O Lula pode morrer. Eu não sei se seria uma boa ele se candidatar. De qualquer maneira, a população sabe discernir, é disso que o Malafaia tem medo. A população olhou, Lula, Bolsonaro. Lula foi punido. O Lula foi punido. A gente achando correto ou não a prisão dele, ele ficou mais de 500 dias na cadeia. Bolsonaro não quer ficar nem um segundo, ele vem manipulando o poder público desde seus tempos de exército. Você sabia? Você acha o quê? Que um cara que foi um péssimo capitão, que cometeu crimes no exército, ia mesmo se tornar um presidente exemplar do Brasil?
Deus não vai abençoar coisa injusta, não. Não vai. Entendeu? Mesmo que você prefira se auto-enganar, né? Até sendo redundante, o Bolsonaro não vai dar certo porque o Bolsonaro é o erro ambulante. A população sabe discernir isso e está falando assim, olha, já que em política a gente tem que escolher entre a porcaria e o péssimo, talvez o péssimo, que pelo menos estava tentando fazer valer os impostos públicos, o mínimo que seja, porque nem esse mínimo o Bolsonaro faz acontecer. São essas comparações que a população está fazendo e que Malafaia está morrendo de medo porque ele não gosta de ninguém mesmo, não é? E no segundo turno, 55-32. Gente, isso é uma molecagem. Isso é para induzir o povo. Agora, vamos à cereja do bolo da bandidagem. Tá aí, ó, nessa mesma pesquisa, que Lula tem 35% e Bolsonaro 34% da intenção do voto dos evangélicos. Deixa eu rir. Gente! Essa é uma risadinha de quem tá nervoso, tá, gente? Porque os evangélicos que têm discernimento e vão acordar porque o povo é de Deus, pode até ser que eles votem em Bolsonaro porque eles andam mais em função dos pastores do que do Espírito Santo que neles habita, que faz esse mico de habitar em pessoas tão teimosas. Mas se os crentes ouvirem a doce voz do Espírito, não é nem porque eles querem votar no Lula, é porque a gente precisa urgentemente tirar Bolsonaro e seu falso profeta do poder. Mas ainda que isso não aconteça, a pesquisa indica isso, as intenções, o que está dentro do coração das pessoas. O voto não sabemos, porque o Brasil está debaixo de jugo maligno, assessorado por pastor. Dizer que Lula está em empate técnico com Bolsonaro no mundo evangélico, isso é uma bandidagem de mundo evangélico, minha gente. Eu conheço profundamente. É verdade. Ele conhece profundamente de mundo evangélico. E sabe qual é o pecado de Silas Malafaia? É que ele usou todo esse conhecimento para estuprar a noiva do cordeiro, para surrupiar a noiva do cordeiro, para enriquecer-se nesse relacionamento íntimo com a noiva do cordeiro. Ele é um adúltero que Jesus vai punir à altura. Eu estou te dizendo palavras pesadas, mas é isso. É porque os seus olhos não veem esses homens abusando, estuprando, torturando a noiva do cordeiro que aparece no Apocalipse. Ele conhece bem esse mundo evangélico, como Salomão conhecia as mulheres e fez o que delas? Só provérbios misóginos. Ele conheceu bem o mundo evangélico e dele só tirou proveito, deixou as ovelhas sangrando, porque não bastava tirar-lhes a lã, tirou até o esfolamento na pele. Isso é uma safadeza. Começam a manipular pesquisas para induzir o povo a votar. E por que você está com medo disso, Malafaia? Você não é pastor? Você não confia em Jesus? E por que está manipulando, Malafaia? Essa que é a verdade. Esses caras têm crédito no quê? Isso é uma safadeza, isso é um crime. É interessante que neste momento o Lula, infelizmente, tem mais crédito do que Bolsonaro. O pessoal só não vai ficar contando isso por aí, entendeu? O que esses caras estão cometendo? Se Lula é tão popular assim, vem pra rua, Lula. Vem para os grandes centros, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Vem pra rua. É porque Lula é popular, não é imprudente. E aquelas pessoas que no seu íntimo desejam votar no Lula, nem que seja para tirar Bolsonaro, e são prudentes, né? Ser popular não é fazer isso que esse povo está fazendo. Esse povo está enlouquecido. E é interessante que eu estou vendo aí o diabo livrando-os da morte por Covid. Porque anticristo faz milagres, tá? E o milagre do anticristo Bolsonaro é livrar os seus seguidores de morrer de Covid. Porque se eles morressem, um grande quebrantamento ia haver no Brasil. Mas a porta está fechada neste momento para arrependimento. Está discernindo o que eu estou tentando te mostrar? Essas pessoas adoradoras de Bolsonaro que estão indo para a rua estão sendo curadas pelos demônios para que não enxerguem os crimes dos criminosos. Entendeu? Vem aqui a sua popularidade, faz como o Bolsonaro. Agora não se cerca de 1000 militantes de vermelho, não. Não faz como o Bolsonaro, não, vocês que querem votar no Lula. Porque quando vocês forem às ruas, vocês vão morrer. Porque este é o momento, é a hora e a vez do mal, como Jesus disse na sua crucificação. É a hora e a vez do mal. E aí, se você for à rua, você vai morrer.
porque quem está no poder agora é Satanás, o seu anticristo e o seu falso profeta. Não vá não. Ouça a submissão de Jesus. Vá para dentro do seu quarto, como eu tenho feito, põe a boca no pó, lá no seu banheiro, se não tiver jeito, e clame ao Senhor. A nossa guerra é invisível contra todo o principado e potestade. Vem pra rua! Gente, a motociata que Bolsonaro promoveu aqui no Rio de Janeiro, vocês não têm ideia, porque essa imprensa bandida esconde. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Tá vendo aí um pedacinho de vídeo que eu tô mostrando pra vocês? Bolsonaro chegou no aterro do Flamengo e tinha gente ainda na Barra, 37 quilômetros de distância. O que eu e você precisamos olhar é o porquê dessa uniformização dessa manifestação. Quem bancou essas motos? Quem bancou essas bandeiras? Quem banca essas roupas? Porque eles zombavam das manifestações petistas de bandeira vermelha, etc. Mas quem é que está bancando isso aí? Sabe qual é o ódio deles? É que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está no lastro deles e está descobrindo coisas que serão reveladas no seu devido tempo. Isso aqui não é de graça não, tá? Mas no máximo isso é maldade humana sendo vomitada, protegida e curada pelos demônios. Uma muvuca de gente na rua. Vocês estão vendo aí as fotos? Outra coisa que o anticristo sabe trabalhar com a imagem, né? O mesmo Silas Malafaia, que banaliza 500 mil de pessoas mortas por Covid, quer que você dê valor, eu sei lá, vamos colocar assim, vamos supor 300 mil pessoas, se fosse, não é. 300 mil pessoas, ele quer que isso seja representativo do Brasil. Tá vendo como é que ele joga o tempo todo com a imagem? Por quê? Outra característica do anticristo, que a gente pode colocar como quarta característica, é que o anticristo faz a imagem falar. O que é isso? A imagem que fala. Ou seja, é fake, é mentira, é fotografia, é manifestação. Porque enquanto estava tendo aquela manifestação ali, o Silas Malafaia não te conta que teve panelaço onde aquela manifestação passou. A maior parte do Brasil não gosta disso aqui porque sabe que isso aqui é injustiça. Mas é a imagem. O anticristo e o seu falso profeta fazem uma imagem falar. Ou seja, o nome disso é mentira, imagem. É esse o presidente impopular? É esse que não tem apoio? É esse aí que está perdendo de maneira grandiosa para Lula? Não é que ele é impopular, ele é barulhento. Né? Não é nem que ele é popular. Ele é barulhento, firulento, sociopata, consegue iludir quem está com o coração condicionado para ser iludido. Mas eu estou te dando base bíblica aqui para você ver que tem alguma coisa muito errada, tanto com o Bolsonaro quanto com o Malafaia. Né? Esses caras são muito bandidos. Povo, fica alerta. Vão tentar manipular essas eleições. Voto? Voto que não tem comprovação? Isso vai ser uma piada. Engraçado, esse voto que ele fala que não tem comprovação foi o mesmo voto que, sem comprovação, elegeu o Bolsonaro. Vamos usar esse critério para poder contestá-los? Segundo, a gente tem matérias aí mostrando que no ano de 1994, deputados angariaram para si votos. Sabe quem é que estava entre os deputados que ganharam votos a mais do que receberam? Jair Messias Bolsonaro. Entendeu? Aí eles querem voto impresso por quê? Porque a milícia precisa controlar os votos impressos. Precisa punir quem não votou em quem eles quiseram. E um pastor concordando com isso. Fica aqui o meu protesto que corruptos e manipuladores não prevaleçam sobre a nossa nação. Verdade, é para eles, tá? Que ele está falando isso. Deus abençoe o Brasil. Sem mais, discirna o número da besta. Desejo humano, desejo humano, desejo humano. Satanás em altura, Satanás em largura e Satanás em profundidade. 666. Satanás, Bolsonaro e Malafaia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.